É interessante, quando Deus mandou Samuel ungir Davi para rei, ele disse: vai na casa de Jessé e vai ungir lá um rei para mim, porque tem um jovem lá, segundo o meu coração. Eu acho interessante que as pessoas, eu já vi pregadores que apontam os defeitos de Davi, mas as pessoas que falam isso esquecem-se que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que Deus disse que ele era homem? Primeiro, homem. E segundo, coração. Porque ele estava na carne. Davi, ele poderia pecar. Mas segundo o coração de Deus, ele reconhecia o pecado dele e ele pedia perdão para Deus. E ele não voltava mais a cometer aquele mesmo pecado. Ele adulterou com a mulher do seu melhor amigo. Ele adulterou com Batseba e mandou matar o marido de Batseba para ficar com ela. Mas quando Deus mandou o profeta Natan ir na casa dele para conversar com ele e dizer para ele o que ele tinha feito e o que era que tinha de ser feito com o homem que tomou uma ovelha de um homem e quando acabar ficou com ela para si e mandou matar o dono da ovelha. Logo, ele disse mesmo assim, Davi disse mesmo assim, esse homem deve ser morto. Porque ele tirou a única ovelha que ele tinha, o sustento que ele tinha, o amor da vida dele. Sabe foi o que o profeta disse? O profeta disse, e este homem é tu, ó rei Davi. Naquela mesma hora, ele rasgou as suas vestes e pediu perdão para Deus. É por isso que a Bíblia diz que ele era homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que nós estamos sujeitos a pecar, a falhar, a errar, mas não podemos permanecer no pecado e viver no mesmo erro. E o mais interessante, que quando Batseba teve o primeiro filho com Davi, aquele filho era do pecado. Deus não aceitou aquele filho do pecado. Enquanto ela estava tendo aquela criança, e a criança estava doente para morrer, o que foi que aconteceu? Ele foi ficar de joelhos perante Deus para saber se tinha alguma solução. E quando chegaram para ele, ele não comeu, ele não dormiu, rasgou suas vestes, se vestiu de saco, colocou cinza em sua cabeça. Tudo isso em símbolo de humilhação a Deus. Mas quando a notícia chegou para ele, disse mesmo assim, ó rei, tu já pode se levantar, comer, porque a criança já não vive.
Ali ele agradeceu a Deus, ele chorou, entendeu e agradeceu a Deus. Mas eu quero dizer que a espada de Deus não se apartou da casa de Davi, não. Se você for ler a história todinha de Davi, a espada não se apartou. Mas Davi, ele foi um homem valente. Davi foi um grande guerreiro. Muitas guerras ele ganhou, muitas batalhas ele venceu. Era por isso que Deus era com ele. Era por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E são poucos hoje que têm um coração segundo o coração de Deus. São poucos hoje que querem se arrepender do seu pecado, mas querem continuar no mesmo pecado, no mesmo erro, na mesma falha, cometendo as mesmas coisas, achando que pode barganhar com Deus, achando que pode comprar a Deus. Mas uma coisa é certa: ninguém pode comprar a Deus, ninguém pode barganhar com Deus, porque Deus ele é santo. Deus não se mistura, ele não se mistura com o profano, ele não se mistura com o pecado. Se você quiser ter uma vida de santidade com Deus, largue o pecado. Não adianta, eu vou para a igreja hoje e daqui a pouco você está no pecado, está nas drogas, está bebendo, está fumando, está se prostituindo, está falando mal do próximo. Então Deus não tem parte com as coisas do maligno. Deus não se mistura com o profano. Ele diz assim: sede santo porque eu também sou santo. Santifica-te. Santifica em meu nome, santifica-te em mim. É assim que Deus diz. Mas muito querem ser crente de qualquer maneira. Ah, mas isso não é pecado não. Ah, falar mal da irmã ali porque a irmã estava assim, 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 não é pecado não. Aonde que está escrito na Bíblia que Jesus falava mal dos seus discípulos? Jesus, onde ele chegava, Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi caluniado, mas ele não deixou de ser santo, porque ele era puro. E ele era homem também, ele veio em forma de homem, porque ele disse mesmo assim: eu também venci. E se as minhas palavras estiveres em vós, e vós estiveres em mim, você também vencerá. Então, para servir a Deus não é de qualquer maneira. Tem gente que quer ficar dentro da casa do Senhor servindo a Deus de qualquer maneira, com toda a bagagem que trouxe do Egito, toda a bagagem que trouxe do mundo, e quer continuar com ela, quer carregar o peso todinho. A Bíblia diz mesmo assim, que Jesus disse mesmo assim: pega o meu fardo, que ele é leve e suave. Mas Jesus está mandando a gente se desfazer da nossa bagagem, para poder pegar o fardo de Jesus. Qual é o fardo de Jesus? É amor, é perdão, é longanimidade, é gratidão, e por aí vai, é muitas coisas. Não viver de qualquer maneira, porque Deus não é profano. Ele não mistura o santo com o profano. Ele se separa. O óleo não se mistura com a água. É por isso que tem gente que confunde as coisas. Fala muito sobre o pecado de Davi, mas não fala das qualidades que Davi fez. Por que Davi era diferente de Saul? Porque Davi ele se arrependia do seu pecado. E Saul nunca se arrependeu. Saul ele era pastor de jumento.
Mas Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi, ele dava a vida pelas ovelhas. Ele pastoreava e cuidava das ovelhas do pai dele com amor e com carinho. Ele arrancava as ovelhas da boca do leão. Ele arrancava as ovelhas do urso. Ele protegia. Mas muitos hoje em dia estão dentro da casa do Senhor e estão matando as ovelhas de Deus. E está pensando que vai ficar por isso mesmo. Deus está vendo. Deus está contemplando. Muitos só falam do amor. Deus, ele é amor, mas também ele é justiça. A Bíblia diz que Deus, ele é pai do órfão, ele é pai das viúvas, ele defende a causa daqueles que estão sendo injustiçados, e ele é aquele valente pastor que cuida das suas ovelhas com amor. Mas muitos estão enganados. Pensa que pode mexer nas coisas de Deus e ficar por isso mesmo. Eu vou dizer o que quero com ela. Vou fazer o que eu quiser com ele ou com ela. Eu vou ameaçar. Porque não tem quem proteja ela. Não tem quem faça nada por ele. Não tem quem faça nada por ela. Se engana-se aquele que pensa que eu ou você não tem um Deus que cuida de nós. Porque Deus tem anjos ao seu comando. E quando ele dá uma ordem, vai lá embaixo, ele olha dos céus à terra, vai lá embaixo proteger a minha filha, vai lá embaixo proteger o meu filho, vai julgar a causa dele, julgar a causa dela. E vai dar um basta nessa situação. Porque até as ondas obedecem o comando de Deus. Ele diz mesmo assim, as ondas empoladas, você vem só até aqui. E daí não passe mais para cá. Porque até os demônios obedecem a Deus. Eles têm que se sujeitar a Deus. Porque Deus, ele é rei, ele pode, ele é poderoso. Ele não é criança, ele não é menino. E não tente barganhar com Deus, não. Engana-se você, que vai querer barganhar com Deus, querer trocar alguma coisa com Deus, e achando que Deus vai aceitar. Ele não aceita migalhas de ninguém. Ou você é limpo de coração e puro, ou você se suja-se mais. A Bíblia diz que há dois caminhos, ao céu e ao inferno. O caminho que leva para o céu, ele é estreito. Se ele é estreito, então você tem que afinar. Como é que você vai afinar? Faça um regime. Mas, irmã, que tipo de regime que eu tenho que fazer? Irmã, tem tanto regime que você tem que fazer. Regime do pecado. Regime de fechar a boca, de falar mal da vida dos outros. Regime é de estar na mesa dos escarnecedores. Regime de estar ouvindo certas coisas. Regime de você estar vendo certas coisas, falando que não deve. É por isso que a Bíblia diz que a porta ela é estreita. Mas o caminho largo que leva para a perdição e leva para a morte é o caminho que leva para o inferno. Lá é onde a alma não morre, é onde o bicho não morre. É onde a alma é atormentada todos os dias, 24 horas por dia. E não adianta pedir socorro a Deus porque Ele não vai dar. Ele vai dizer mesmo assim, Deus vai dizer mesmo assim, tu teve a tua chance lá na terra, tu não se arrependeu, agora é tarde. Porque se você não se arrepende quando você está com vida,
Depois de morto não tem como você pedir perdão a Deus, não. Então você se arrependa dos seus maus caminhos enquanto você está com vida. E que Deus nos abençoe. Venha purificar nosso coração, venha nos dar um coração puro. Um coração segundo o coração de Deus. Como Davi tinha. Que Davi ele pecava, mas ele se arrependia dos seus pecados. Ele não continuava no mesmo erro, não. Ele não continuava no mesmo pecado, não. Ele tinha comunhão e intimidade com Deus. Era por isso que Deus amava a Davi. E era por isso que Deus dizia que ele era um homem segundo o coração de Deus. Que Deus vos abençoe.